Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Café com Mogi News. E hoje o nosso entrevistado é o secretário de Transparência e Dados Abertos da Prefeitura de Mogi, Severino Neto. Seja muito bem-vindo ao nosso café. Obrigado. É um prazer te receber aqui hoje. Obrigado, Aline. O prazer é meu, é uma honra estar aqui com vocês no Mogi News para compartilhar um pouco do que a gente tem realizado na Prefeitura de Mogi. Obrigado mesmo pela oportunidade. Bacana. Então vamos começar um pouquinho falando da sua trajetória, da sua chegada, até Mogi, sendo aí um secretário super jovem da região e com uma responsabilidade tão grande assim na Prefeitura. Eu sou do Rio Grande do Norte. Eu moro em Mogi há 13 anos, quase 14 anos, mas cresci aqui, cheguei aqui adolescente, terminei ensino médio em Mogi das Cruzes. Meu primeiro trabalho foi aqui na região do Alto Tietê, foi em Suzano, na Sabesp em Suzano, e fiz faculdade aqui em Mogi das Cruzes, na UMC, me formei em Publicidade e Propaganda, sou publicitário, tenho pós-graduação em Inovação, em Gestão e Liderança, e também sou pós-graduando em Inteligência de Dados, Análise de Dados. E desde então eu tenho morado em Mogi, atuado em Mogi das Cruzes, trabalhado pela minha cidade, que eu considero Mogi a minha cidade. Como o prefeito Caio Cunha fala, mogiano de coração, sou mogiano de coração. E Mogi é uma cidade que sempre recebeu muitas pessoas de fora, e que são esses mogianos de coração, que adotam a cidade como parte das suas vidas. Mogi, ela é construída, ela é feita por muitas dessas pessoas que vieram de outros lugares. E acho que eu faço parte disso também. Dessa pessoa que não nasceu em Mogi, mas que adotou a cidade para construir uma cidade melhor. Mogi é uma cidade incrível, a gente é muito privilegiado e é uma cidade muito acolhedora que recebe todo mundo também. Como foi a sua chegada até a Prefeitura nesse cargo? Eu atuei com o prefeito Caio Cunha desde 2012. Eu participei da primeira campanha dele como vereador. Eu era voluntário na campanha, eu sempre fui um jovem que gostei de me envolver com as questões da sociedade, para ajudar a transformar de alguma forma o mundo. E eu vi no prefeito Caio Cunha essa pessoa muito transformadora, mesmo lá em 2012, em que ele trazia uma nova proposta de engajamento com os jovens, uma nova proposta de engajamento cidadão, desde o começo da atuação pública dele, ele sempre defendeu muito isso, a transparência, participação cidadã, a mobilização e o engajamento de pessoas. E eu fui muito atraído por isso. Então, lá em 2012, fui voluntário na primeira campanha dele, e aí a gente começou a fazer parte ali do grupo 300, que o Caio, foi uma metodologia de mandato participativa que o prefeito Caio Cunha desenvolveu enquanto era vereador, e me aproximei do mandato dele. E aí, depois de um tempo, comecei a ser estagiário lá no gabinete, porque a Câmara Municipal começou a abrir vagas de estágio, e aí fui evoluindo, fui trabalhando com ele, fui aprendendo bastante. O Caio tem uma participação muito importante assim, na minha carreira, enquanto profissional, enquanto indivíduo, e eu sou muito grato a ele. Então a gente foi trabalhando junto durante muito tempo, e ele sendo eleito em 2020, ele me fez o convite para ser coordenador de comunicação na Prefeitura de Mogi. Depois eu me tornei secretário de Transparência e Comunicação, e com a reforma administrativa, Transparência e Comunicação virou Transparência e Dados Abertos. Eu estava te explicando antes da gente começar a gravar que muda o nome, mas essencialmente muda o objetivo da secretaria. Enquanto Transparência e Comunicação Social, o objetivo era informação para fora, para as pessoas da sociedade. Agora, como Transparência e Dados Abertos, além da gente ter como esse objetivo prestar esse serviço de transparência para a sociedade, a gente, sobretudo, inicia esse processo fazendo uma organização dos dados na prefeitura, melhorando a gestão interna de dados para que as secretarias possam tomar decisões, para que o prefeito possa tomar decisões baseadas em dados e evidências, e assim a gente também possa abrir esses dados para a sociedade. A gente fala que, enquanto Transparência e Dados Abertos, a gente tem a missão de aprimorar a gestão de dados pública, a gestão pública de dados, para que a cidade seja muito mais transparente, inteligente e atualizada. Certo. Explica então para os nossos leitores, até para que eles possam entender qual a importância de ter uma Secretaria de Transparência no município e os desafios desse cargo,
Sim, devem a ser Secretaria de enormes. Transparência e Dados Abertos, ela foi um compromisso de campanha do prefeito Caio Cunha, lá em 2020. É uma inovação que ele traz para a cidade, né? O Caio tem essa visão muito inovadora. É uma das primeiras secretarias de transparência e dados abertos do Brasil. Quiçá a primeira, né? A gente, obviamente, faz uma pesquisa, mas, obviamente, pode ser que a gente não tenha visto em alguma cidade, mas é a primeira secretaria de transparência e dados abertos do Brasil. E a importância é justamente essa. A gente é uma secretaria considerada meio, né? Porque a gente está em interação com todas as outras secretarias, ajudando elas a organizarem os dados, fazendo essa conexão entre os dados da prefeitura, que isso é muito interessante, porque então a prefeitura não tinha essa visão de conexão entre as bases de dados, para que as secretarias consigam tomar decisões melhores. E a gente atua também prestando esse mesmo suporte ao prefeito para que ele tome decisões baseadas em dados. Né? É muito mais coerente, é muito mais inteligente tomar as decisões baseadas em dados do que em achismo. Né? Então a gente realiza esses estudos, fornece esses dados para o gabinete do prefeito para que eles possam tomar decisões melhores, e também as outras secretarias. Ao mesmo tempo, a gente presta esse serviço de transparência para a sociedade. Né? Ao mesmo tempo que a saúde presta o serviço de saúde, a educação presta o serviço de educação, mobilidade presta o serviço de transporte público, por exemplo, a transparência presta o serviço da transparência pública, né, do fornecimento de dados, para a sociedade também poder se apoderar desses dados, fiscalizar o poder público, mas, sobretudo, que as universidades possam desenvolver estudos para aprimorar a cidade, para que empreendedores também possam utilizar esses dados abertos para fazer novos serviços para a sociedade. Então, a gente acaba sendo essa ferramenta que toda cidade, toda sociedade mogiana pode utilizar para aprimorar Mogi das Cruzes. Exatamente. Faz parte, né, do crescimento e do desenvolvimento da cidade, no modo geral. Exato. Ter esse olhar, todas as nossas ações dentro do plano plurianual da gestão Caio Cunha, ela está dentro do eixo de cidade inteligente. Nossa secretaria, ela trabalha para tornar a cidade mais inteligente. Né? Então, a gente tem muito essa visão também de desenvolvimento da cidade, de trazer inovação para a gestão pública, de trazer inovação para a cidade de Mogi das Cruzes, para que ela possa se desenvolver. Neto, fala agora um pouquinho sobre a Lei de Acesso à Informação, que foi sancionada, né, recentemente. E Mogi é uma das poucas cidades, né, que tem essa lei municipal. Isso. A Lei de Acesso à Informação é um instrumento muito importante, que é uma legislação federal que o Brasil tem, mas que as cidades elas precisam adaptar aos próprios contextos delas. Obviamente, cada cidade tem um contexto diferente. Né? A lei federal ela é como se fosse um guarda-chuva. E aí as cidades elas precisam se adaptar ou adaptar essa lei às suas realidades. Mogi das Cruzes, até então, né, a lei federal ela foi criada há 12 anos. Né? E Mogi não tinha ainda essa adaptação ao próprio contexto. Era uma das únicas cidades do Alto Tietê que ainda não tinha. Né? E também é um compromisso do prefeito Caio Cunha essa questão da transparência. Então, a lei é de autoria do prefeito, passou pela Câmara, obviamente, né? Foi aprovada pela Câmara por unanimidade, e agora a gente está fazendo um decreto que como se o decreto ele detalhasse mais ainda a lei sobre como isso vai funcionar internamente na prefeitura. Tem muita cidade que já, para fazer a regulamentação da lei, já vai direto para o decreto. Mas o decreto, ele não é tão forte como uma lei. Né? A lei ela precisou passar pela Câmara para ser aprovada. Então, para uma outra gestão, enfim, no futuro, querer mudar isso, vai precisar passar pela Câmara. Então, é um legado que a gestão Caio Cunha deixa para a cidade em termos da política pública de transparência. É a Lei de Acesso à Informação, que diz, basicamente, que todo cidadão tem direito a solicitar qualquer tipo de informação para a prefeitura sem nem precisar justificar o motivo, justificar para que precisa disso. Não, a transparência ela é a regra e o sigilo é a exceção. Né? A lei também traz algumas questões dessa questão do sigilo, né? Geralmente está ligado a dados pessoais, está ligado a dados que podem comprometer a segurança pública, né? O trabalho de saúde, de inteligência da gestão pública.
Mas a transparência, ela é a regra. Né? E aí a prefeitura, por essa lei, ela tem até 20 dias para fornecer essa informação, prorrogáveis por mais 10. Sim. Né? E o cidadão, inclusive, se ele não gostar, ou se ele achar que a informação que foi concedida não está contento, ou não tem a ver com a pergunta que ele fez, ele pode, inclusive, recorrer para outras instâncias dentro da prefeitura. Né? Então, essa é a garantia de que a informação cedida ela vai ser mais fidedigna possível, mais coerente com aquilo que o cidadão pediu. Bacana. E quais projetos hoje da Secretaria já estão em andamento e que podem ser sentidos, né, na prática aí pela população? Acho que assim, de cara, o que pode ser sentido pela população é o nosso novo portal da transparência, né, que é um portal que foi desenvolvido para que a prefeitura consiga melhorá-lo a cada dia mais. Né? Geralmente as cidades elas contratam uma solução de portal da transparência pronta, que não pode ser mudada, ou que para ser adaptado ao contexto da cidade precisa de um valor a mais, que vai ser cobrado da prefeitura. No nosso caso, não. Sim. O portal foi desenvolvido o código, a gente tem esse código lá na Secretaria de Transparência e a gente está melhorando ele constantemente. É um portal que é muito mais simples de ser navegado, a questão da usabilidade dele é muito mais fácil, facilmente acessado pelo celular. A gente sabe que muita gente usa o celular para entrar na internet, muita gente não tem tanta internet no celular, então também é uma aplicação, né? É uma ferramenta muito simples de ser carregada. A gente agora tem ferramentas de acessibilidade no portal, como por exemplo Libras, tem com alto contraste, né? A diferença entre modo claro, modo escuro, para quem tem alguma dificuldade de leitura, contraste das letras maiores, letras menores, tudo isso dá para adaptar no portal. E está seguindo as melhores práticas, né, dos programas de transparência nacionais. Então é um portal que ele já vem para ser uma ferramenta que torna Mogi também referência nessa questão. Exatamente. E é uma ferramenta nova, né, que a gente lançou no começo do mês de outubro. A gente está em outubro ainda, né? 31 de outubro. Sim. Faz menos de um mês que ele está no ar e ele está justamente nesse processo de transição, né? Toda mudança ela necessita ali no primeiro momento de ajustes. Então está passando por esses ajustes. E obviamente, como é um portal da prefeitura, a gente consegue fazer as alterações que forem necessárias. A gente vai obviamente tornar essa ferramenta cada vez mais viva. Então o cidadão, não gostei ou não está fácil de achar essa informação. A gente vai trabalhar para aprimorar essa facilidade. Além disso, o portal já é todo preparado para que as pessoas possam baixar os dados de forma muito mais fácil, né? Para quem é da área de comunicação, né, de jornalismo, ou na área de fiscalização pública, a importância dos dados abertos é justamente essa. Você conseguir fazer um download dessas informações no portal da transparência e realizar cruzamentos, realizar estudos, realizar matérias jornalísticas, enfim. Antes não podia. Os dados eram estáticos, né, que a gente fala, eram dados muito fechados. Agora, com dados abertos, isso é possível. No portal já tem essa ferramenta. Outra coisa também que a gente em breve vai inserir no portal de transparência, vídeos explicativos. Já tem alguns vídeos lá, mas todas as páginas vão ter vídeos que explicam aquelas informações que estão naquela página. E uma outra novidade também, trazida pela gestão Caio Cunha, é o portal de obras, em que o cidadão, ali dentro do portal de transparência, pode acessar um mapa interativo com todas as obras da cidade. Bacana. O status da obra, se ela está iniciada, se ela está concluída, se ela está em andamento, se ela não foi iniciada ainda, o valor investido, a empresa contratada, o tempo de duração da obra, tudo isso para aprimorar a fiscalização pública e para o cidadão entender as transformações que estão acontecendo na cidade. Exatamente, atende todos os tipos de público, né, da cidade, né, com todas essas ferramentas e agilidade, né, no processo. Exatamente. Nosso objetivo enquanto serviço é justamente esse. E aí tem outras coisas que pode ser que o cidadão não tenha contato direto, né, internamente na prefeitura, mas que a gente está realizando. Uma dessas coisas é o Laboratório de Inovação em Governo Aberto. A gente criou uma área na Secretaria de Transparência que funciona como um laboratório, né? E justamente para ter
teste das coisas, para que as pessoas possam testar. Inclusive, o Portal da Transparência, ele foi desenvolvido com a participação popular. Por quê? As pessoas, por meio de uma das ferramentas do Laboratório de Inovação em Governo Aberto, puderam testar o portal e apontar as melhorias. Sim. Então, antes dele ir ao ar, a gente divulgou, né, como as pessoas podiam participar disso, para poder testar o portal e a gente lançar ele muito mais alinhado àquilo que as pessoas esperavam. Fora isso, o laboratório também tem curso, né? A gente tem um curso de agente de formação de governo aberto. E a gente está trabalhando internamente com as secretarias para criar em conjunto com os servidores ferramentas de transparência. O prefeito Caio ele sempre defendeu que a transparência nos defende, a transparência defende a prefeitura, né? Não é algo tem muito político que tem medo da transparência. Não, a gente pelo contrário, a gente acredita que ela nos defende, porque mostra o que a gente está fazendo de fato. E a transparência sempre foi algo que o prefeito Caio defendeu que precisa ser feito com inovação, com participação cidadã. E aí a gente envolve o cidadão e o servidor público também para criar ferramentas que a transparência faça sentido para as pessoas. Nem todo mundo tem tempo de entrar no portal da transparência para ver quanto a prefeitura está gastando. Mas, muitas vezes, o cidadão quer saber quanto a escola do bairro está gastando, ou qual o investimento naquela escola, quanto aquela escola gasta de luz, de água, enfim, para saber como está sendo investido o dinheiro público. O cidadão também, muitas vezes, quer saber a posição do seu filho ou filha na vaga de creche. Né? Tá esperando ali por uma vaga de creche e até hoje não existe ainda uma ferramenta em Mogi das Cruzes, disponível ao cidadão, obviamente, que ele possa acompanhar essa posição na vaga de creche. Né? Então também a gente está desenvolvendo, via o Laboratório de Inovação em Governo Aberto, essa ferramenta que já era algo que o prefeito defendia desde que ele era vereador. Então é algo também que está sendo realizado, é um exemplo de ferramenta criada dentro do Laboratório de Inovação em Governo Aberto. Dentro desse laboratório a gente traz o servidor para co-criar, né, que a gente fala, criar em conjunto essas ferramentas de transparência e de governo aberto e que trazem inovação para a gestão pública. E é importante para os mogianos entenderem a importância mesmo dessa secretaria, porque lá eles encontram tudo que está acontecendo na cidade, né? Para acompanhar realmente o que a gestão tem feito. Exato, e o lema do Laboratório de Inovação em Governo Aberto é você por dentro de tudo. Então a gente tem essa visão de fazer a transparência fazer sentido para o cidadão, né? No dia a dia, no que ele precisa, no que ele sente necessidade de saber. Então, tem necessidade de saber sobre algo, aquela informação vai estar ali. É um canal direcionado já só para isso. Exato, e assim, é algo que leva tempo. Né? O prefeito Caio, a gestão Caio Cunha assumiu uma prefeitura totalmente analógica, né? Em que os processos eram feitos em papel. Hoje em dia a gente já tem uma tramitação digital, uma tramitação eletrônica dos processos que agiliza, dá mais transparência também para todos esses processos. E os dados, eles não se conversavam, né? A Secretaria de Educação, Assistência e Saúde são secretarias importantíssimas, mas que os dados delas não se conversavam, nem em termos sistêmico, né, de sistema ali, de tecnologia, muitas vezes nem em termos físicos, assim. Então, a gente também está trabalhando para fazer essa conexão entre os dados da prefeitura, iniciando por essas 3 secretarias que são muito importantes, que é a Educação, Saúde e Assistência Social. Muitas vezes, a educação, ela sabe a criança que está na escola, mas ela não sabe a criança que não está na escola. Só que a assistência social sabe. A saúde, ela tem um potencial imenso de identificar uma criança que possivelmente está passando por uma situação de violência doméstica, né? Justamente por conta das idas dessa criança a um posto de saúde, por exemplo. Esses dados, eles podem ajudar a assistência social também a identificar essa criança com mais agilidade. Então, desenvolver formas de proteger essa criança. Então, quando a gente fala de dados, de gestão de dados, de aprimorar a gestão de dados, de aprimorar a conexão entre os dados da prefeitura, a gente fala justamente de salvar vidas mais rápido, de fazer mais crianças terem acesso à educação, que é direito, de conseguir defender o direito de crianças e adolescentes, por exemplo, que estão em situação de vulnerabilidade. Essa é a importância dos dados, porque com os dados a gente consegue tomar decisões mais rápidas,
mais assertivas e se antecipar aos problemas. Muito bacana. Vamos falar então um pouquinho daquele evento que você participou nos Estados Unidos, junto com o prefeito. Quais temas ali foram abordados? A gente, Mogi das Cruzes, faz parte de 2 iniciativas internacionais muito importantes para a cidade, porque trazem investimento em conhecimento para o servidor público e possibilidade de abrir portas para muitas outras oportunidades de investimento para a cidade. A primeira delas é o City Data Alliance, né? A Aliança de Cidades com Dados, que é uma iniciativa da Bloomberg Philanthropies. Bloomberg Philanthropies é o braço filantrópico criado pelo ex-prefeito de Nova York, o Michael Bloomberg. Acho que quem é da área de comunicação conhece a Bloomberg, né? Porque eles têm um império, né, de notícias e tudo mais. E eles têm um braço filantrópico, que é a Bloomberg Philanthropies, que investe muito em cidades, justamente porque o Michael Bloomberg ele foi prefeito de Nova York. Então ele sabe, ele entende a importância das cidades para o mundo, né? Eles defendem muito que a transformação do mundo começa nas cidades. E também isso é muito ligado à visão do prefeito Caio Cunha, de que a cidade é feita por pessoas e que é a partir da cidade que se transforma o Brasil. Então essa é a primeira iniciativa, que foram selecionados, né, até agora 42 prefeitos das Américas. A meta deles é chegar em 100 prefeitos. E o prefeito faz parte desse primeiro grupo de prefeitos selecionados para fazer parte dessa aliança. E aí, por meio dessa aliança, a gente está acelerando a gestão, a melhoria da gestão de dados na prefeitura. Né? Eles trazem para a gente formação, mentoria, coaching. Eles têm todo um programa, uma metodologia para acelerar essa nossa capacidade de gestão de dados. Coisa que a gente conseguiria fazer em 4 anos, a gente vai conseguir fazer em 1. Porque eles estão trazendo essa formação, trazendo essa mentoria para a gente. E aí, uma outra iniciativa internacional que o Mogi faz parte é a certificação internacional What Cities. Vou falar um monte de palavra em inglês aqui, mas não tem Fica como à vontade. Traduzir muitas vezes. Essa certificação internacional, ela atesta a excelência da gestão por fazer uma gestão pública baseada em dados e evidências. E é uma certificação, é um processo extremamente complexo de ser conseguido. Né? Eles pedem diversas evidências, pedem diversos formulários que precisam ser preenchidos. Uma equipe dos Estados Unidos veio até Mogi das Cruzes conhecer a gestão da prefeitura, entender os problemas de perto, né? Foram nos bairros, conheceram nossos equipamentos públicos, eles vieram entender se a cidade era isso mesmo que a gente tinha preenchido nos formulários. Então, a gente recebeu essa certificação. Mogi das Cruzes, junto com Fortaleza, são as 2 únicas cidades do Brasil que possuem essa certificação internacional. E uma das 5 cidades da América do Sul a terem essa certificação também. Então a gente já se destaca com excelência e gestão dentro dessa certificação. E essa certificação também ela traz o que pra gente? Um caminho a ser perseguido para que a gente alcance cada vez mais níveis de excelências. Mogi entrou como nível prata, mas ainda tem o nível ouro e o nível diamante. É diamante. Para chegar nesse último nível, a gente vai percorrer um caminho ainda. Isso mostra o quê? Melhoria da gestão pública, aprimoramento da gestão pública, que a gente já está trabalhando nisso. E eles não dão só a certificação e fazem a gente esperar. Não, eles também trazem formação para o servidor público, para que a gente alcance isso. Dei todo esse preâmbulo só para dizer o porquê que a gente estava lá nos Estados Unidos participando do Bloomberg City Lab. É um evento internacional também, que, né, tinha gente de todos os lugares do mundo, né, da Europa, da Ásia, da África, da América do Sul, da América do Norte. É um evento que já acontece há 10 anos. Já aconteceu em outras cidades, né, já foi em Amsterdã, em Paris. É um evento também organizado pela Bloomberg Philanthropies, em parceria com o Instituto Aspen, que justamente traz essa visão de melhoria das cidades. Eles promovem essa conexão entre as cidades e trazem muito conteúdo também baseado em inovação para as cidades.
Lá só tinha do Brasil 3 cidades, Mogi, Fortaleza e Rio de Janeiro. E dentro desse evento teve um estúdio para prefeitos, um estúdio de inovação para prefeitos, em que o prefeito Caio Cunha foi o único prefeito do Brasil a participar desse estúdio. Ele passou lá o dia inteiro recebendo formação sobre a aplicação da inteligência artificial para aprimorar os dados, para aprimorar a gestão pública da cidade, os serviços públicos. Sim. E aí lá a gente teve acesso a uma ferramenta que é uma ferramenta gratuita, a Bloomberg disponibilizou isso para as cidades, para que a gente possa entender mais como utilizar a inteligência artificial nos serviços públicos. Eles fornecem essa ferramenta gratuitamente para a gente aprender e trocar com outras cidades do mundo inteiro essas boas práticas de como utilizar isso. A gente sabe o quanto está esse boom, né, da inteligência artificial, mas vamos usá-la para coisas boas, para aprimorar a gestão pública. Exatamente. Lá também a gente teve acesso a uma oportunidade de financiamento, de investimento da Bloomberg, aí dinheiro, né, para a cidade, é uma oportunidade que a gente já também se inscreveu, que é um programa de troca de ideias, de troca de boas práticas entre as cidades, e que a Bloomberg vai investir dinheiro para que a cidade possa pegar uma ideia de outra cidade que está dando certo e aplicar na própria cidade. Sim. Então, assim, lá a gente, além de ter essa conexão com o conteúdo, essas oportunidades de investimento, né, é muito importante o networking que a gente cria com outras cidades do mundo inteiro para aprender, para trazer projetos para Mogi. A gente também coloca Mogi das Cruzes, posiciona Mogi das Cruzes como uma cidade que está aberta, que tem projetos incríveis, para que a gente possa receber esses financiamentos externos, para que a gente possa receber investimento. Né? Lá a gente tem contato com investidores, né, de ONGs e tudo mais, de fundos filantrópicos que podem ajudar a cidade. Então, a gente ganhou muito nesse sentido, assim, de conexão e de colocar a voz de Mogi das Cruzes, né, internacionalmente. Sim. Fazer Mogi se posicionar como uma cidade que está aberta a receber todos esses benefícios. Exatamente, isso que eu ia te perguntar. Como você avalia, né, essa participação de Mogi das Cruzes entre tantas outras cidades maiores, né, tanto em São Paulo como no Brasil, e ser Mogi das Cruzes entre as 3 do Brasil participando num evento com grande importância? Pra gente é uma super conquista, assim, porque é resultado de muito esforço, né, de a gente conseguir colocar Mogi mesmo nessa posição, entender tudo o que está acontecendo na cidade, mostrar, né, comunicar para essas organizações internacionais o que a gente está realizando, chamar a atenção dessas organizações que veem em Mogi um grande potencial, principalmente por causa da visão da liderança. Eles defendem muito isso. Quando a liderança tem uma visão, né, no caso o prefeito, tem uma visão inovadora, tem uma visão vanguardista, né, é aí que eles investem. É aí que eles entendem que a cidade tem potencial, porque com a liderança tendo essa abertura, é possível que os projetos inovadores sejam colocados em prática. Exatamente. E a gestão, né, do Caio Cunha trabalha muito com esse conceito de inovação. Qual que, para você, assim, a evolução, né, da tecnologia e de tudo mais, o que isso tem ajudado, tanto na secretaria quanto na gestão atual do prefeito? O prefeito, desde o início, né, ele tem trabalhado muito para resolver os problemas da cidade, os desafios da cidade. 2021 foi pandemia, então o foco total era esse. 2022 foi o ano justamente para a gente começar a colocar em prática os projetos. E a tecnologia ela ajuda a acelerar os processos. Eu vou citar 2 exemplos. O primeiro eu já falei, que é a tramitação interna dos processos da prefeitura. Hoje está muito mais ágil um processo, as coisas acontecerem na prefeitura. A gente sabe o quanto a burocracia faz a prefeitura muitas vezes demorar a realizar muitas coisas. A gente trabalha justamente para agilizar tudo isso, né? A tecnologia ajuda. E a implantação da tramitação digital favoreceu essa agilidade. E aí uma outra questão que mostra o poder da tecnologia é o Colab, que é o aplicativo, a rede social cidadã, que é a ouvidoria e a Secretaria de Planejamento e Gestão Estratégica estão utilizando muito bem
para se aproximar do cidadão, para fazer essa questão da participação cidadã. Então, ao mesmo tempo que o cidadão está conseguindo, de forma muito mais ágil, mostrar os desafios, os problemas pontuais da prefeitura, também está conseguindo participar de forma mais qualificada. Né? E tudo isso com base na tecnologia. Sim. E tem muitas outras coisas, né? Muitos outros... o próprio uso da inteligência artificial, por exemplo, no campo da saúde, para identificar potenciais doenças, potenciais epidemias, né? Para realizar algum tipo de acompanhamento de pré-natal. Então tem muita coisa que a tecnologia pode ajudar a aprimorar os serviços públicos. Citei aqui alguns exemplos. Exatamente. Então, para finalizar, a gente falou sobre a participação da população, né, em tudo isso. Como você avalia essa participação dos moradores da cidade para a construção, né, das políticas públicas? Também a participação cidadã sempre foi uma visão muito importante do prefeito. Quando ele entrou, né, ele criou o Participa Mogi, que é essa ferramenta que é gerenciada pela CEPLAG, que já foi em todos os bairros e que está utilizando agora também muito bem o Colab para realizar essa participação cidadã. E aí uma coisa que foi construída com a participação cidadã também, com o auxílio do Participa Mogi, foi o nosso plano de ação em governo aberto. O plano de ação em governo aberto é um compromisso da prefeitura, um compromisso do prefeito Caio Cunha, com 12 ações relacionadas ao governo aberto. O que é isso de governo aberto? É uma filosofia de gestão pública, é uma forma de governar que promove muito mais a aproximação do cidadão com a resolução dos desafios da cidade, baseado em 4 pilares: inovação e tecnologia, participação cidadã, transparência e prestação de contas. E aí a gente lançou na semana passada esse primeiro plano de ação em governo aberto da história de Mogi, que é esse compromisso do prefeito com essas 12 ações para aprimorar a gestão pública também. Então tem ações desde desenvolvimento de um plano de linguagem simples para os serviços da prefeitura, para que o cidadão entenda melhor, até a disponibilização de Wi-Fi grátis público em 20 pontos da cidade, a instalação dos serviços da prefeitura, que são acessíveis apenas no prédio sede, em 3 distritos da cidade. Então, tudo isso a gente está falando sobre proximidade, sobre o cidadão conseguir usar melhor os serviços públicos. A prestação de contas por equipamento, né, da educação, da assistência ou da saúde, para que o cidadão entenda muito melhor. Então, assim, é um compromisso com 12 ações que tem que ser cumprida em um ano. A prefeitura vai cumprir essas 12 ações, que no final disso mostra o esforço da gestão Caio Cunha, o esforço da prefeitura em aproximar o cidadão da gestão pública com muito mais transparência e muito mais participação cidadã. E a participação precisa ser cada vez mais qualificada, né? E aí o cidadão ele vai entendendo cada vez mais como participar e como se aproximar da gestão pública. Bacana. Neto, eu quero agradecer. Falei bastante, né? Falou o essencial e é de grande importância, né, para a população. Então, eu quero te agradecer sua participação hoje aqui, tá? Eu que agradeço a oportunidade mais uma vez, agradeço a você que está assistindo, obrigado por acompanhar, obrigado mesmo assim a toda a equipe do Mogi News também por essa oportunidade de a gente falar sobre transparência, como eu falo, né, espalhar a palavra do governo aberto por aí. Exatamente. E a gente fica por aqui. Esse e outros episódios do Café com Mogi News você acompanha no nosso site, que é o www.portalnews.com.br. Até a próxima!